Primeiro, para a gente falar sobre pessoas maduras, vamos dar uma definição inicial do que seria uma pessoa madura. É aquela pessoa que possui a capacidade de lidar com as inevitáveis frustrações da vida, se livrando rapidamente das tristezas provocadas por ela. Ela fica triste com certos fatos, mas não se torna abatida. A pessoa psicologicamente madura não é uma pessoa insensível, também não é uma pessoa perfeita. Ela está em constante transformação, porque ela acredita que tem muito para melhorar. Ninguém é perfeito. Para estar perfeito, você está morto. Enquanto você está vivo e imperfeito, você tem espaço para crescimento, você tem espaço para evoluir. Muita gente pensa que envelhecer é se tornar adulto, mas envelhecer é uma função do corpo. Claro, todo mundo, qualquer animal, qualquer pessoa, qualquer árvore, envelhece, mas não necessariamente fica maduro. A maturidade pode ser definida como um crescimento interior. Envelhecer, qualquer animal é capaz. Desenvolver-se uma prerrogativa dos seres humanos. Somente umas poucas pessoas evoluem. Muitos não amadurecem, apenas apodrecem. A maturidade não chega com a idade. Chega quando nós assumimos nossas responsabilidades. Você pode encontrar jovens maduros e velhos imaturos. As pessoas emocionalmente maduras passam por frustrações, se entristecem, mas não ficam nesse estado muito tempo. Ou seja, apesar de sentirem todas as emoções, não se deixam dominar por elas. Algumas pessoas entendem erradamente que a pessoa madura não tem emoções, seria uma espécie de robô. Não é isso, não. Ela tem as emoções, mas não deixa as emoções a dominarem. Nas palavras de Shakespeare, ele disse: não há outro caminho para a maturidade senão aprender a suportar as pancadas da vida. Uma das principais características da pessoa madura é uma boa tolerância às frustrações e às contrariedades que todos nós estamos sujeitos. Essas pessoas maduras entendem que o mundo funciona de uma maneira totalmente independente da nossa vontade. O mundo não está aí para fazer as nossas vontades. A gente fica, devia ser do jeito que eu quero. Não vai rolar. E as frustrações surgem porque nós pretendemos impor nossos desejos à realidade. Algumas coisas não podem ser mudadas. Entender isso não é resignação, é apenas aceitar alguma coisa ou algo imutável. Nem tudo é como a gente quer, mas tudo é como tem que ser. Entenda isso, nem tudo é como a gente quer, mas tudo é como tem que ser. E muitos se deprimem quando sentem que o mundo não se alinha com aquilo que elas acham que o mundo deveria ser. Não é muita presunção ou muita infantilidade ou muita tolice a querer que o mundo se adapte às tuas vontades? As tuas vontades são diferentes da minha. Como é que o mundo vai se adaptar à vontade de nós dois? Sendo que no planeta tem mais de 7 bilhões de pessoas. O mundo ia ficar doidinho. Os gregos antigos, os filósofos, chamavam de apatheia a liberdade de emoções perturbadoras. A pessoa apática era aquela que não ficava perturbada. Não é o conceito que nós temos aqui de uma pessoa apática é totalmente indiferente, desligada da tomada. Não é isso, não. A apatheia, na visão grega antiga, é um estado mental no qual não se é perturbado por paixões. Nota, paixão, a origem da palavra paixão é sofrimento. A gente fala paixão de Cristo, não é porque o Cristo se apaixonou por alguém. A sexta-feira da paixão é o dia do sofrimento de Cristo. Para alcançar essa apatia, esse estado de tranquilidade, não bastava não ser escravo daquilo que não se pode controlar. Aceitar que tem muita coisa nessa vida que estão fora do teu controle. Se você quiser controlar o incontrolável, é sofrimento garantido. E quando foi que as coisas aconteceram exatamente do jeito que você desejou ou que qualquer outra pessoa desejou? Nunca foram exatamente daquele jeito.
Por que que nós ainda tolamente nos revoltamos com aquilo que não podemos controlar? Um psicólogo muito famoso suíço chamado Carl Jung, que foi contemporâneo do Freud, ficou com tempo com ele, depois divergiram. Jung é muito bom. Ele disse: que insensato que eu fui. Como é que eu me esforcei para forçar todas as coisas a se harmonizarem com o que eu pensava que devia ser? O Jung, que era um cara muito brilhante, queria forçar a barra, queria que a natureza se adaptasse aos desejos dele. Não dá, gente, não dá. Aceite que nem tudo vai ser como você quer. Então não fique bravo com a vida. Não é a vida que está frustrando você. É você que não está escutando a vida. Não é a vida que tem que te seguir, e sim você que tem que seguir a vida. Essa é a verdade. Ah, a vida tem que me seguir. Não vai, não. Maturidade é a aceitação calma de que as coisas podem acontecer numa ordem bem diferente daquela que nós temos em mente. Se você não aceita a pandemia não acaba por causa disso. Ah, não estava nos meus planos uma pandemia. Não estava nos planos de ninguém, mas a pandemia está aí dando gargalhada para os nossos planos. Então, é melhor você aprender a aceitar a vida como ela é. Aceitar é reconhecer a realidade de uma situação. E é o que é. A respeito desse é o que é, eu convido a vocês a assistir uma aula gratuita minha na próxima quinta-feira. Aula gratuita eu chamo mais elegantemente de aula de degustação. Ela faz parte de um curso. Se você gostar da aula e quiser se inscrever, você se inscreve e paga a mensalidade e fica um aluno regular. Por que eu estou falando isso agora? Porque o tema da próxima aula de quinta-feira é a vida é o que é. É o que é. Então, se você quiser assistir, eu vou botar aqui na tela meu telefone, WhatsApp. Já está aí. 21, que é prefixo do Rio de Janeiro. 99116-1999. Por que eu estou falando e não apenas escrevi? Porque quando o Instagram botar no ar, não aparece os letreiros, só aparece a voz e a imagem, claro. Então, que quem quiser, é só mandar um zap, se quero participar da aula de degustação da próxima quinta-feira. Você vai receber na quinta-feira de manhã um link para assistir a aula pelo Zoom. Zoom é uma plataforma de aula em que você aparece ao vivo, você fala, é como se fosse uma sala de aula mesmo, é muito boa, uma aula virtual, mas muito boa mesmo a plataforma, e espero que a aula também seja. O assunto é muito interessante, é o que é um desdobramento desse conceito. É o que é aceitar e reconhecer a realidade de uma situação, é isso que é o que é. Quando alguma coisa acontecer, aceite. Quando alguma coisa desaparecer, aceite. Vai desaparecer com certeza. Quando o prazer chegar, aceite. Quando o prazer se evaporar, aceite. E o mesmo acontece com a dor. Permaneça não julgando. Seja simplesmente uma testemunha silenciosa para tudo. E esse é um caminho importante para a maturidade. Quando você julga, você não sofre pelo fato, você sofre pelo julgamento que você fez. Bom e mal é um ponto de vista, não é uma realidade da vida. É gente que rotula coisas como boa ou má. Esse rotular coisas como boa ou má é julgamento. Se você conseguir se abstrair seus julgamentos, tua vida fica bem melhor. O dia em que uma pessoa decide não pedir que as coisas aconteçam do jeito que ela gosta, e ao invés disso gostar das coisas que acontecem, nesse dia a pessoa se torna madura. Ah, eu queria que acontecesse, amanhã é sábado, eu queria que desse sol. Não, vai dar o tempo que tiver que dar. Você quer sol, quer chuva, não faz a menor diferença. Vai acontecer o que tiver que acontecer. Então aceite aquele dia. Se der sol, você faz seus programas de sol. Se der chuva, você faz outros programas. Mas aceite. Se você começar a aceitar o que está acontecendo, se não lutar contra a realidade, entendendo que tudo que aconteceu tinha que acontecer, e por já ter acontecido, é uma loucura total você não querer aceitar o que já aconteceu.
Não dá para rebobinar a fita, não dá para rebobinar a vida também. Você vai voltar atrás e refazer? Não dá, já era, já passou, é o que é. Se você não tiver nenhuma expectativa de como a vida deva ser, você não vai ter nenhuma frustração. A vida flui e você flui com ela. Quando você fizer isso, eu não digo que você vai ficar feliz, esse não é o objetivo, não. Mas você não vai ficar infeliz e sim, principalmente, você vai ficar em paz. Por isso, se você está sofrendo, eu posso garantir, eu não sei qual é o sofrimento de vocês, tem muita pessoa aqui na sala, eu não sei qual é o sofrimento de vocês, mas eu posso garantir que esse sofrimento está ligado a alguma exigência sua quanto ao modo que as coisas deveriam estar acontecendo. E como não estão acontecendo de acordo com a tua exigência, você entra em sofrimento. A pessoa emocionalmente madura sabe que a vida nem é fácil, nem é justa. Se alguém disse que seria fácil ou justa, mentiu para você. Se foi a mamãe ou a vovó, processa a velha. Mentiram. Por isso, não responsabilize ninguém pela sua felicidade nem pelo seu sofrimento. Nem coloque a chave do seu bem-estar no bolso de outras pessoas. Ela se limita a assumir a responsabilidade por suas próprias decisões, a pessoa madura. E entenda que nós somos a soma de todas as nossas escolhas. Você é responsável pelo que você escolhe. A Giovânia César diz, é verdade, respeitar os ciclos da vida. A Rosana Belfort também disse, é desse jeito mesmo. Vocês sabem por que a lua está no céu? Para mostrar que a vida é feita em fases. A lua tem lua cheia, lua nova, lua isso, lua aquilo. Tudo é ciclo, gente. Os ciclos acabam e começam. Quando você entender isso, você fica em paz. Fechou um ciclo, era para fechar. Vai começar outro. A gente não sabe qual, mas vai começar outro. A Giovânia César diz que às vezes sofre em aceitar algum ciclo, mas tenta trabalhar isso em mim. Diz ela, eu aceito, mas não tem dificuldade, mas ela tenta trabalhar em si. Isso, Giovanni, um dia você vai aceitar plenamente sem precisar trabalhar. Você já vai colocar essa aceitação da realidade no piloto automático. A Heloísa já está muito difícil para mim essa fala, viu? Tá. Não é difícil, é simples, mas não é fácil. É questão de praticar. A Rosane pergunta como lidar com isso. Nós vamos chegar lá. Nós somos resultado de nossas múltiplas escolhas, eu falei. Amadurecer significa deixar uma visão egocêntrica para compreender a existência de um mundo maior e mais complexo. O mundo que muitas vezes nos coloca à prova e que nem sempre vai atender às nossas expectativas, nem ilusões, nem necessidades. E, no entanto, quando nós amadurecemos, podemos viver em paz nesse mundo, mesmo com essas contrariedades, aceitando tudo aquilo que não gostamos, mas não podemos mudar. A Heloísa diz, eu sou imatura demais. Não, você tem pensamentos que não te permitem amadurecer. Você não é nada, você está imatura. Se mudar os pensamentos, você muda teu estado. Alcançar a maturidade psicológica não implica aceitar passivamente a realidade. Não tem nada com passividade, gente. Nem com assumir uma posição resignada. E sim ser capaz de ver com os outros olhos o que está acontecendo. Aproveitando para consolidar nossa resiliência, nossa capacidade de recuperação, para nos conhecermos melhor e crescermos. A verdadeira maturidade psicológica surge quando nós praticamos a aceitação inteligente, quando olhamos para a realidade nos olhos e em vez de fugir delas, e nos perguntamos, e agora, qual é o nosso próximo passo? Quando você pergunta qual é o próximo passo, é um ótimo remédio antidepressivo, explicando por quê. Se você fica lamentando o que aconteceu, olhando para o próprio umbigo com autopiedade, a tua tendência é se deprimir. Quando você fala qual é o meu próximo passo,
Você aceitou o acontecido, que não tinha outro jeito mesmo. Você aceitou o acontecido e reassume o comando da tua vida. Você se torna proativa e não passiva. Então a ação é um excelente remédio contra a depressão. Então quando você pergunta para si mesmo qual é o próximo passo, isso significa que, embora a realidade possa ser dolorosa, nós não vamos ficar presos no papel de vítimas sofredoras, mas vamos proteger o nosso equilíbrio emocional adotando uma atitude mais proativa. Nossas vidas são diretamente impactadas pela forma que pensamos. Todo mundo vive sob o mesmo céu, mas ninguém vê o mesmo horizonte. Deixa eu ver aqui. A Rosane está dizendo que ela está bem consigo mesma e com tudo à sua volta. Aceita as coisas como são. Ótimo, Rosane, meus parabéns por isso. É uma paz enorme, né? Não digo felicidade, porque felicidade depende de algumas coisas externas. Mas aceitar a realidade não depende de nenhum acontecimento externo a você. É uma beleza. E considere, pessoal, o seguinte: já que tudo é um reflexo da nossa mente, tudo pode ser mudado pela nossa mente. Simples assim. Se tudo é um reflexo da nossa mente, pode ser mudado pela nossa mente. A vida não é do jeito que deveria ser. Não é do jeito que você acha que ela deveria ser. Ela é o que é. A forma como você lida com ela é que vai fazer a diferença. Um escritor escocês, Cioran, resumiu bem esse conceito numa boa frase. Ele disse: a maturidade é quando o mundo se abre e você percebe que não é o centro dele. Porque o imaturo, ele se acha o centro do mundo e que se ele deseja sol amanhã ou chuva amanhã, tinha que acontecer do jeito que ele deseja. Gente, esse imaturo tá voltando para o berçário já, de tão imaturo que é. A Heloísa pergunta: isso de aceitar a realidade não é passividade? Não, Heloísa, isso de aceitar a realidade é sabedoria. Não aceitar a realidade é imaturidade. A Elizabeth pergunta: como deixar de ser resistente com aquilo que não podemos mudar? Elizabeth, se você compreende que não pode mudar, adianta você resistir? Pensa nisso. Você não pode mudar. Está chovendo, você pode mudar alguma coisa? Você pode mudar se você vai sair na chuva, não vai sair na chuva. O que você vai fazer diante do fato? Agora, se você não pode mudar o fato, aceita que dói menos. Não tem como mudar o que você não pode mudar. É muita imaturidade, Elizabeth. Vamos ver algumas dicas agora para sermos mais maduros emocionalmente. Trabalhar a escuta, prestar atenção no que as pessoas te dizem. Saber esperar a sua vez para falar. Ter abertura para ouvir a opinião das outras pessoas. Não significa que você tenha que aceitar tudo que é dito, mas compreender que a visão do outro pode te ajudar a crescer um pouco mais, ou pelo menos desenvolver tua empatia. Entender que nos momentos de baixa tolerância e baixa autoestima, você pode aprender com a outra pessoa e crescer em várias situações da sua vida. Trabalhar a flexibilidade não é ser tão rígido na sua forma de pensar, se fechando totalmente para as outras opiniões. Você vai ficar mumificado, o teu cérebro vai ficar mumificado. Se permita ser mais paciente, mais moderado, mais aberto e se inovar. Ter tolerância à frustração é uma das habilidades essenciais das pessoas, porque essa tolerância à frustração nos permite aproveitar mais a vida, já que nós não vamos perder muito tempo amargurados com as coisas que não funcionam. Os que lidam bem com as frustrações e que renunciam ao desejo infantil de querer controlar o que não depende deles, são aquelas pessoas que efetivamente vivem bem. Vocês podem discordar disso, mas tem argumentos para justificar. Existem algumas maneiras de pensar que criam ou mantêm a baixa tolerância à frustração. A baixa tolerância à frustração é a característica principal dos imaturos. Vamos ver as mais típicas.
O, o imaturo diz: as condições existentes devem ser alteradas para me dar o que eu gosto. Caso contrário, eu não posso suportar isso. De vez em quando eu ouço uma bobagem dessa no consultório. Ah, eu não posso suportar. Como é que você não pode suportar? Você vai se romper pelas costuras? O que vai te acontecer? Ah, eu não vou gostar. Você não precisa gostar, você só tem que suportar, tem que aceitar. Você não pode mudar. Outra coisa que os imaturos pensam, outra forma de pensar dos imaturos: ah, vai ser horrível se eu não tiver uma gratificação imediata. Parece que o céu vai cair na cabeça dele. Não é horrível nada, isso é frustrante. Se você não tiver expectativa, não vai ter nem frustração. Outras que dizem assim: ah, eu não suporto aborrecimentos. Não é para gostar de ter aborrecimento, mas você pode evitar mudando a tua maneira de pensar. Talvez a principal característica da pessoa madura esteja relacionada com o desenvolvimento de uma boa tolerância às inevitáveis frustrações e contrariedades às quais todos nós estamos sujeitos. Tolerar bem as frustrações não significa se abater por elas e entender que vai rolar, vai acontecer isso quando frustração. É só você não criar a expectativa que elas não vão acontecer. Por outro lado, a imaturidade emocional é caracterizada, como eu disse, a baixa tolerância à frustração. O que acontece porque muitas pessoas imaginam que as coisas deveriam ser do jeito que elas querem, de que são capazes de mudar o mundo de acordo com seus próprios desejos. Ainda fica, querer é poder, nada. Não é nada disso. O Fernando Pessoa dizia: não querer é poder. Aquilo que você quer tem poder sobre você, ainda que você não tenha. Vamos imaginar que eu quero um carrão e não tenho esse carrão. Aquele carrão que eu não tem um poder enorme sobre mim. Agora, se eu não quero o carrão, ele não tem poder nenhum sobre mim. Ou carrão, ou pessoa, ou uma condição X financeira. Um filósofo grego antigo, que era muito bom, chamado Epiteto, ele disse: só deseja aquilo que depende de você, e você jamais será frustrado. Você não precisa de ninguém, você faz o que quer, só, no sentido de alcançar que só depende de você. É uma beleza. Praticamente todas as crianças sofrem de baixa tolerância à frustração. E é no processo de aprendizagem que eles vão aprendendo a desenvolver a capacidade de lidar com as situações de que não conseguem tudo o que querem. Seja porque outra criança está brincando com o brinquedo que ela queria, porque o sorvete caiu no chão, ou porque a mãe não comprou alguma guloseima. Não vai ter tudo que tem. Ficar mimando muito filho, você está criando um futuro imaturo, um adulto imaturo. No entanto, existem algumas pessoas que nunca chegaram a compreender que seus desejos nem sempre serão satisfeitos e que suas preferências irão interferir no seu entorno, visto que existem outras pessoas com desejos e aspirações próprios, assim como inconvenientes de caráter técnico, ambientais e muitos outros. Resumindo isso, na vida tem muita coisa para nos frustrar. Muitas coisas, não frustrar não, nos contrariar, não dar aquilo que nós queremos. A Malu está dizendo aqui: triste é quando a gente causa o objeto de frustração e não pode reparar o erro porque o tempo não volta. Dá muito arrependimento. Eu não entendi bem, Malu. Eu não entendi bem, não. Você causa frustração no outro, eu não entendi muito bem o que você quis dizer. Se você reformular a frase e eu entender, te respondo com o máximo prazer. Ainda que existam muitas modalidades, o certo é que a tolerância à frustração geralmente se expressa quando a pessoa afetada enfrenta uma situação de estresse e tem como reação raiva ou a melancolia excessiva em relação a situações que, na maioria dos casos, boa parte das pessoas resolve de uma forma boa. Nos casos mais sérios, uma baixa tolerância à frustração pode terminar em problemas relacionados com o uso de drogas, marginalização social ou suicídio. A coisa é feia. Em psicologia a gente chama de neuroticismo,
uma reação exagerada, desproporcional diante das adversidades. A pessoa faz uma tempestade no copo d'água. Por nada tem um ataque de pelanca. Isso na imaturidade, os graus variam dessa reação, mas a não aceitação da realidade leva, por exemplo, a pessoa a fugir da vida, não se matando, mas usando drogas para se anestesiar. A Malu reformulou a frase aqui. Quando fazemos besteira, nos damos mal. E a gente mesmo que provocou. É isso que quer dizer. Malu, cedo ou tarde a vida vai nos convidar para um banquete das consequências dos nossos atos. Infalivelmente. Tudo que você faz tem consequências. Imediatas ou não, mas tudo que você faz tem consequências. Tem que avaliar a situação em função das consequências. Na filosofia, isso é chamado de consequencialismo. O que eu vou fazer vai provocar certas consequências. Eu desejo essas consequências, eu aprovo. Aí você tem que pensar. Na hora pode ser interessante. Um prazer assim que você está doida para fazer, mas se você pensar nas consequências, já bota o pé no freio. Há 4 indicações que são úteis para indicar uma pessoa com baixa tolerância, que tenha baixa tolerância à frustração. Essa pessoa não consegue diferenciar seus desejos de suas necessidades. Você pode desejar muitas coisas, mas você precisa de muito pouco. Você deseja 1000 coisas, mas precisa de meia dúzia. Mas você bota essa coisa que você deseja na categoria de tão importante quanto o oxigênio. Sem oxigênio eu vou morrer. Tá. Mas você bota, sem aquele carrão eu vou morrer. Não vai. Sem aquela pessoa eu vou morrer. Não vai. Só se você se matar, por ser muito imaturo. Você não. Então, o desejo é uma coisa e a necessidade é outra. Eu tenho que ter. Tem que ter nada. Se não for comer, para beber e para respirar, todo o resto é preferencial. As suas reações diante de um desejo não satisfeito se manifestam com uma explosão de sentimentos que variam entre uma insistência excessiva, você fica enchendo o saco da outra pessoa, se depender dela, ou você fica com muita raiva, chegando a agredir físico ou verbalmente a pessoa que supostamente seria encarregada de realizar suas necessidades não satisfeitas. Outra característica também, que essas pessoas têm problemas para aceitar que a vida não tem nenhum motivo para ser fácil ou cômoda. Não tem motivo para ser fácil ou cômoda. E essas pessoas se esforçam e tolamente exigem que a vida deveria ser fácil ou cômoda. Você está no planeta errado. Na verdade, essas pessoas se agarram ao que deve ser e não aceitam o que é. Essas pessoas também têm um medo enorme do fracasso e baixos níveis de paciência. Ainda que a tolerância à baixa frustração tenha sido definida como um importante transtorno emocional, que é capaz de destruir famílias, amizades, relações de trabalho, relações sentimentais, o certo é que as pessoas que têm baixa tolerância à frustração podem aproveitar certos aspectos de si mesmas, por exemplo, a insistência, uma agressividade não verbal, sua excessiva capacidade de persuasão, para desenvolver certas características de maneira positiva. No entanto, o reverso negativo da pessoa que aceita sua baixa tolerância à frustração, sem querer mudar, que pode ser manifestado em várias doenças compulsivas. Por exemplo, ela desenvolve a mania de ficar mexendo no cabelo. Se chama tricotilomania. A pessoa está frustrada, aí sai comprando tudo, compras compulsivas. Ela não quer nem ter a coisa, o objetivo dela é comprar, para aliviar a ansiedade. Cleptomania, furtar coisas que não precisa. Não é pelo valor financeiro do que ela está furtando. É pelo alívio da ansiedade que ela sente no momento do furto. Automutilação, pessoas se machucam muito, se cortam. Outras tocam fogo, se chama piromania. Outras são do transtorno explosivo intermitente. É o famoso fio desencapado. São explosões de raiva
sem uma causa aparente. Outra causa da imaturidade emocional é não aceitar a incerteza da vida. Se aceitarmos a incerteza, a vida se torna uma aventura. E se não aceitar a incerteza, a vida se transforma numa tortura. Gente, a vida é incerta. Do minuto para o outro vira tudo. E você quer ter certeza no mundo incerto? Não ter certeza é incômodo. Ter certeza é ridículo. Não tem certeza. A pessoa segura é aquela que convive bem com as suas próprias incertezas. Tudo é possível. Avalia-se a inteligência de uma pessoa pelo número de incertezas que ela é capaz de suportar. Não ter certeza é sempre desconfortável, mas, como eu disse, ter certeza é ridícula. Para abrir mão de ter certeza, seria conveniente conhecer o princípio da incerteza, ou o princípio de Heisenberg, que poderia ser coisa... Quem viu aí a série Breaking Bad na televisão, TV a cabo, uma série ótima, campeã. Um bandido que era professor de química e se transformou em traficante, ele adotou o pseudônimo de Heisenberg. Olha só que sabedoria, que coisa de nível intelectual bom do filme. Então, o princípio da incerteza ou o princípio da Heisenberg pode ser resumido da seguinte maneira filosófica. Na vida, como na mecânica quântica, nunca podemos ter certeza de nada. E o personagem principal, que eu esqueci lá o nome dele, ele, como traficante, ele adotou o pseudônimo de Heisenberg, por causa desse princípio da incerteza da vida. Um dia professor, outro dia traficante. Então, eu estava dizendo, a teoria do Heisenberg mostrou que a física clássica não é tão previsível como sempre acreditamos. Consiste basicamente em aceitar que não sabemos o sentido da vida, de onde viemos, para onde vamos e por quanto tempo ficaremos aqui. O Rony está lembrando aí, o nome do personagem é Walter White. Segundo ele, o Heisenberg, temos que viver com otimismo e persistência, mesmo sabendo que situações adversas podem acontecer a qualquer momento. E um bom sinônimo para futuro é incerteza. A pessoa segura é aquela que aceita as incertezas da vida. Agora vamos ver o que é amadurecer psicologicamente. Algumas pessoas não enfrentam suas responsabilidades porque vivem como se o fato de ter experimentado determinadas situações no passado fosse um real limite para a felicidade atual. No entanto, na maioria dos casos, o passado não determina o dia de hoje. Não vire prisioneiro do passado, refém do passado. O agora é a única realidade. Tudo mais é memória e imaginação. A Malu pergunta, quem sente solidão a ponto de sentir dor emocional e a imaturidade? Eu não falaria imaturidade nesse caso. Você pode sentir solidão estando acompanhada. Sabe? Você pode estar rodeada de pessoas e se sentir solitário. E se você pensar bem, nós todos somos solitários, Malu, dentro da nossa cabeça, dentro da nossa pele. A vida é muito solitária. Os outros estão no entorno, mas a vida é muito solitária. Mas não era motivo para doer tanto, né? Eu estava dizendo, então, que o agora é a única realidade. Tudo é mais é memória ou imaginação. Você é o que você foi. O que você será é o que você vai fazer a partir de agora. Ah, eu fui isso, eu fui aquilo, tá. O que você vai ser a partir de agora? Aquilo que você foi já virou a página. Daqui para frente está sob teu controle. Cabe aqui lembrar o importante conceito do filósofo Sartre. O Sartre dizia que nós somos completamente livres, que a cada passo
nós temos 360 graus de opções, sem garantia de sucesso, e que estamos completamente sozinhos, ouviu, Malu? Estamos completamente sozinhos. Isso gera uma forte angústia. Por isso, nós usamos desculpas, mentiras que nós contamos a nós mesmos, que Sartre chamava essa mentira, que contamos a nós mesmos como uma fé. A má fé é uma tentativa de nos livrarmos da liberdade. Falta de tempo, fatores sociais, acontecimentos passados, esse blá blá blá, esse mimimi, tudo isso são erros, são mentiras que fingimos acreditar para não admitir que tudo é uma escolha nossa. Portanto, em vez de se culpar por aquelas situações de infância ou da adolescência, pela lembrança negativa que surge de vez em quando na tua cabeça, lembre-se de exercitar a tua maturidade emocional. Você precisa saber por onde começar a cada momento da sua vida. A Lídia diz que também fez uma e botou BC, passou. Não sei o BC, não sei o que é esse BC aí. Pode ter sido um erro até de digitação. Você sempre pode dar o próximo passo, escolher seu caminho. Uma boa forma de amadurecer como pessoa é procurar viver no momento presente. Para ser feliz agora, você precisa saber que o que aconteceu há muito tempo apenas vai interferir no seu presente se você trouxer aquele fato para o agora. Muitas vezes a sua perturbação consiste no fato de estar preso ao seu passado e querer justificar tudo pelo que ocorreu no passado. Embora você acredite, não é verdade. O que ocorreu no passado fica no passado. O que você pensa hoje, o que você faz hoje, é que determina a tua vida. Um filósofo chamado Sêneca, filósofo muito bom por sinal, ele disse, viveu no século IV depois de Cristo. Para ser feliz é preciso eliminar duas coisas: o temor de um mal futuro e as lembranças de um mal passado. Isso já não nos diz respeito, o passado. E o futuro ainda não nos diz respeito. Sêneca. Eu vou repetir a frase dele que é muito boa. Para ser feliz é preciso eliminar duas coisas: o temor de um mal futuro e as lembranças de um mal passado. Isso já não nos diz respeito. Ou isso ainda não nos diz respeito. Crie então o seu presente a partir da sua realidade atual, observando o lado positivo das situações que você viveu anteriormente e avaliando também suas capacidades de superar adversidades. Para ser uma pessoa madura emocionalmente, é importante esquecer o passado e viver o presente. Você não tem outro tempo para viver que não seja o presente. Você não pode viver amanhã porque ainda não chegou. Não pode mais viver ontem porque já passou. Você só tem o presente. Quem se encontra nessa situação precisa tentar parar de se comportar como se aquele acontecimento do passado fosse uma desculpa para prolongar eternamente a infelicidade, mas muita gente usa para isso. Em alguns casos, pode ser necessário pedir uma ajuda profissional para um psicólogo para quebrar essa dinâmica emocional na qual o passado é um obstáculo presente no teu momento presente, no agora. Existem muitos fatores que ultrapassam, que transcendem a sua vontade. No entanto, para reforçar sua maturidade emocional, você pode começar a viver prestando mais atenção a tudo aquilo que está acontecendo no seu momento presente. Deixa eu ver aqui. Ana Maria diz, somos o presente real, né? É. A Ana Cláudia, da Mil Doce Festa, diz que as coisas que eu explico entram no cérebro dela com muita facilidade. Ótimo, Ana Cláudia. Agora não basta entender, basta tem que botar em prática. Agora vamos ver como ter mais maturidade emocional. Apesar do conceito de maturidade ter muitas conotações, em geral definido como sendo a tomada de responsabilidades
e das rédeas de nossa vida. Agora vamos ver umas dicas para aumentar essa maturidade. Assuma a responsabilidade para a sua vida. Esse é um dos passos mais importantes que qualquer adulto deve assumir como sendo o protagonista de sua história. Um ato de maturidade é compreender que você é o principal protagonista da sua vida e, através da sua liberdade, você tem a capacidade de tomar decisões que produzem consequências. Portanto, se você toma alguma decisão, também deve assumir seus efeitos. Então você é o protagonista na tua vida. Quando você estiver escrevendo a história da sua vida, não deixa ninguém segurar a caneta, não. Entenda que cada ser humano é individual. É fundamental que você se lembre que cada pessoa tem sua própria história de vida, suas expectativas de infância, suas expectativas de adolescência, seus recursos pessoais e seus valores. Portanto, tente fazer menos julgamentos de valor sobre o comportamento das pessoas que te rodeiam e pratique a compreensão de entender que essas pessoas são diferentes de você. Observe a realidade do outro como sendo o outro e tente aprender com essas pessoas. Outras características das pessoas maduras. A pessoa emocionalmente madura entende que o mundo não é como ela deseja, já falei isso. O mundo é o que é e as pessoas são o que são. Portanto, não as pretenda mudar. Não se pode esperar que os outros ajam ou digam aquilo que se espera. Quanto conflito a gente cria para essa bobagem, né? Que o outro devia fazer desse jeito e não daquele. É muita presunção. A pessoa madura também assume responsabilidade por si mesmo. Maturidade emocional é perceber que você não tem necessidade de culpar ninguém, nem de julgar ninguém pelo que acontece contigo. Eu me lembro de um episódio, os meus filhos estão aí presentes na sala, a minha neta Amanda, devia ter 2, 3 anos de idade, estava aqui em casa almoçando e esbarrou num copo de refrigerante e derramou. Aí ela se vira para a mãe, para a avó, que é minha mulher, diz: "Está vendo, vó, o que você me fez fazer?" Eu ri muito. Uma lição de psicologia, uma lição de imaturidade. Mas numa criancinha, tudo bem. Agora você bota adulta, marmanjão, bota a culpa no marido, na mulher, nos pais, na vida, no governo. Para com isso, assume a responsabilidade. Está vendo o que você me fez fazer? Ninguém te fez fazer nada. Ninguém apontou uma arma para a tua cabeça e obrigou você a agir dessa ou daquela maneira. Você escolheu agir dessa ou daquela maneira. Aí, assume essa responsabilidade. Quando você acha que a responsabilidade pelo que te acontece é dos outros, vai gerar um claro desconforto. É como viver no mundo das avestruzes. É esconder a cabeça enquanto culpamos tudo e todos pelos nossos fracassos e desânimos. Um parente, sabe essa expressão avestruz, enterra a cabeça na areia? É uma distorção da realidade. A avestruz, ela faz um ninho no chão e os ovos estão lá. Então ela frequentemente vai lá fiscalizar os ovos. Aí as pessoas tiveram a ideia de dizer que a avestruz esconde a cara na areia. Fechando esse parênteses, vamos lá. Embora não tenhamos controle sobre todos os aspectos da nossa realidade, temos total controle de como reagimos a esses aspectos. Se permita mudar. Você não precisa da autorização de ninguém para isso. Até quando você vai permitir que os outros decidam como você vai viver? É uma boa pergunta. A pessoa psicologicamente madura não resiste às mudanças, mas aceita essas mudanças com inteligência e sem resignação. Nós estamos vivendo numa época em que muitas mudanças estão acontecendo por força das circunstâncias. Se você ficar cristalizada no padrão anterior à pandemia, você pode se transformar num dinossauro, vai ser extinto. Outra coisa que as pessoas maduras fazem é rir de si mesma. Esse é o caminho mais simples
para atingir a paz interior. Não é autodepreciação, é ter o humor de rir de si mesmo. Para isso é bom ter um nível muito alto de autoconhecimento, autoaceitação e maturidade. É um caminho para se tornar independente da opinião dos outros. As pessoas imaturas têm um ego muito grande e uma autoestima muito baixa. Têm dificuldade de rir de si mesmas. Em vez de termos uma voz interior rígida e inflexível, que nós deveríamos cultivar então, uma voz que seja mais apoiadora, que seria bem melhor para nos motivar do que condenar a nós mesmos. Gostar de nós mesmos em vez de nos repreender. Ser presidente do seu fã-clube. Seu amigo número 1. Porque é muito difícil você ter um amigo e muito fácil você virar um inimigo de si mesmo. O nosso tempo acabou, a matéria não. O tempo acabou. Alguém quer fazer alguma pergunta? O tempo acabou porque o Instagram corta. Vamos lá, se alguém quiser fazer a pergunta, a hora é essa. Aí a Lídia diz, maturidade, arte, viver em paz com aquilo que não podemos mudar. Ótimo. Obrigado, Lúcia, pelo elogio. Ívia também. O Rony me lembra, para falar sobre a aula de degustação e mudança de horário. A aula de degustação, eu já falei anteriormente, antes do Rony chegar, que ele estava trabalhando, é uma aula grátis que faz parte de um curso que já dura 21 anos. Quem quiser assistir a aula de quinta-feira próxima, o assunto é o que é. E é uma aula muito, muito, muito útil. Quem quiser assistir de graça, é só mandar um zap para o telefone que ele vai colocar aqui na tela. Eu vou falar 21 991 16 1999. É só mandar um zap com o teu nome e dizer, quero assistir a aula de degustação. Na quinta-feira você vai receber um link para participar dessa aula pelo Zoom. Se gostar da aula, você pode se matricular no curso. O curso, até o final de fevereiro, o horário dele é de 3 às 4h30 da tarde. A partir da primeira quinta-feira de março, que é dia 4 de março, vamos mudar o horário. Vai ser de 5h30 da tarde às 7 da noite. Muitas pessoas pediram e eu estou atendendo essa mudança de horário. De 5h30 da tarde às 19 horas. A Malu já colocou o telefone. Obrigado pelos agradecimentos, pelos elogios. Cátia de Jesus também, Matilde, a Rosane, minha prima. Então, pessoal, obrigado pela presença, pela participação, pelas perguntas. Um beijo carinhoso para todos. Se cuidem muito bem e fiquem todos na paz. Um beijão, pessoal. Tchau.